Gostaria no Evangelho de João, ler alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 9. A partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este. E outros: parece-se com ele. E dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como lhe abriu os olhos? Respondeu-lhes:
Já vos disse e não me ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer também os seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhes eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrou-o. Disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Obrigado, Nora. Aqui nós encontramos um dos milagres de Jesus. Nós vemos que o Senhor fez vários milagres. E aqui foi de um cego de nascença. Como ele mesmo disse aqui, o cego, que nunca se ouviu na história que alguém tenha feito um cego de nascença ver. Isso é um fato, né? Que os olhos é algo maravilhoso, né? E é bem sensível. E é uma coisa que é um milagre de Deus, né? Vamos dizer assim, a pessoa poder ver, discernir cores, discernir, enfim, ver. Ver é um ato que Deus fez na criação, né? Na sua criação do homem, para ele poder se interagir com o ambiente que ele vive. Então, isso ele usa a visão. E aqui esse homem, ele nasceu cego. E nós sabemos que os defeitos do ser humano nas Escrituras nos fala do pecado do homem. Nós vemos que aqui na Escritura fala do mudo, fala do surdo, fala do gago, agora fala do cego, enfim, de vários que o Senhor Jesus foi e curou a todos estes. Então, eu estava pensando que esse cego de nascença, uma figura, um quadro do homem no seu pecado, o pecador. Nasceu cego. Então, estou pensando primeiramente que todo ser humano nascido, né, lógico, com certeza, todo ser humano, que o único que não foi nascido foi Adão e Eva. Eles foram criados por Deus. Os demais
nascidos. E lá na primeira linha de frente, lá quando Deus fez Adão e Eva, eles foram criados, e lá, sim, estava tudo bem. Deus os criou num ambiente sem pecado, não havia o mal, e eles também estavam, eles mesmos, de uma forma inocente, né, sem pecado. Só que eles foram colocados à prova. Deus os colocou à prova. Tudo estava bem. Ele não tinha tentações como hoje o mundo vive. O homem vive debaixo de pecado, né? De provas, de tentações. Não que Deus faça isso. Num mundo caído. E lá não, Adão não tinha isso aí. Estava tudo em ordem. Ele tinha uma prova só. Que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. No meio de toda aquela bênção, né? Só uma prova. Não comer de uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Satanás, já caído, né, um ser já inimigo de Deus, um dos anjos, ele foi provar, nessa criação do homem, ele veio e foi provar. E ele foi aonde? Ele foi em Eva. Foi provar Eva. Dizendo, é assim que Deus disse? Começou com o quê? Com uma dúvida. Ele jogou a dúvida. Deus sabe, falou para Eva, Deus sabe, não quer que você coma dessa árvore, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva olhou e falou, puxa, é verdade. Deus está escondendo de nós. Por isso que ele não quer que a gente coma, porque o dia que eu comer, eu vou ser como Deus. Tomou do fruto, comeu, deu a Adão, ele comeu. Abriram os olhos de ambos e viram o quê? Que eles estavam nus. E eles estavam já nus. Por que fala que agora que eles viram que estavam nus? Desprovido. É uma pessoa desprovida diante de Deus. Isso nós encontramos em Coríntios, figuradamente essa palavra. O homem desprovido, ele está nu diante de Deus, desprovido. E aquilo foi o passo, né? Deram o passo da queda. E daí, aí se cumpre, nesse dia, se cumpre Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz que por um ato, né, por um homem, por um ato, entrou o pecado no mundo. Então, nesse dia, o pecado entrou no mundo e essa degradante coisa que entrou, né, chamado pecado, colocou Adão no estado de que Deus teve que tratar com ele, Deus teve que buscar ele, Eva teve que... E o homem, daí em diante, nós vemos os nascidos, né? Os nascidos de Adão, nascem todos o quê? Um pecador, porque é filho do pecador. Só que quando nós falamos disso, né, quando a Escritura fala do homem nascido em pecado, eu falo, puxa vida, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, se eu nasci pecador, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa foi lá de trás. Como diz, não é bem assim. Porque o homem, no seu estado pecaminoso, ele usa muito bem essa herança que ele recebeu. Né? Ele não tem pavor disso. Pelo contrário, ele vai
e vive a sua vida de uma vida de pecador muito bem satisfatória. Esse é o homem que nasce nesse estado, que nesse cego aqui, ó, ele não podia fazer nada, ele era cego de nascença, ele não podia fazer nada. Essa é uma figura, porque na realidade nós estamos vendo um homem aqui, né, naturalmente cego. Essa pessoa era um existente aqui na época do Senhor, era uma pessoa, era um existente ali, mas figuradamente nós vemos que está falando um pecador porque ele é cego e ele não sabe que ele é cego. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Outra versão fala: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, o homem está morto no seu delito e pecado. Ou seja, ele não sabe disso. Um exemplo que foi dado aqui já. Você mergulha numa piscina, né? Bom, né? Mergulha numa piscina, uma piscina de 100 mil litros d'água, uma piscina boa, né? Uma piscina grande. Você mergulha, nada, vai por baixo d'água e nada. E... Nossa, passa o dia lá, termina o dia, você está tranquilão. Isso aí é uma figura do homem no seu pecado. Por quê? Porque é o seguinte, pense nisso, você mergulha lá no meio daquelas toneladas de água, né? Aqueles milhares de litros, são toneladas de peso de água. E você mergulha, nada por baixo da água, vai. Agora sai da água, deita na beirada da piscina e pede para uma pessoa pegar um balde daquela água, um balde grande assim, ó, enche daquela água e põe em cima de você. Você vai ver que peso que tem aquela água. Um pouco daquela água, você vai falar: por favor, tira esse negócio, esse peso de cima de mim. Assim é o pecador. Ele está mergulhado nessa vida, ele não sente o peso dos seus pecados. Por quê? Porque ele está morto. Ele não sente o peso dessa multa, ele está embaixo dessa vida, né? Ele não sente isso. Agora, é dito em Efésios, como já citei, ele vos vivificou, ele vos deu vida. Então, o que é dar vida? Então, ele está pegando a pessoa, está tirando para fora da piscina e agora está pondo um pouco daquela água em cima, assim, para a pessoa sentir o peso daquela multidão que ele estava debaixo daquilo e não sentia nada. Então, uma das coisas que o homem precisa sentir é o peso, primeiramente, o peso do seu pecado. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi a esse homem cego de nascença, ninguém podia fazer nada por ele, que isso também nos fala da condição humana no seu pecado. Você não pode fazer nada por si mesmo e tampouco alguém fazer para si. Para você. Não tem ninguém, não tem... A Escritura aponta... Vamos ler esse versículo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Segurando aí em João, que nós vamos voltar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um, ou nenhum sequer, depende das versões. Você talvez, como um homem
Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, exceto eu. O homem tem essa mania de pegar nas suas linguagens e ele coloca uma vírgula e põe o seu mas, né? Ele se exclui. E aqui nós não vemos que Deus está excluindo ninguém. Todos pecadores, não há um sequer. Mas é que isso acontece, que Paulo escreveu isso já faz 2000 anos atrás, e hoje o homem evoluiu, né? O homem está diferente, ele melhorou. Não, o homem é o mesmo. O homem, na história, né, nós temos na realidade, hoje, 6.000 anos da história do homem. Não mais que isso, né? A astronomia e outros elementos e de estudos e todas as linhas de estudo colocam o homem lá atrás, né? E na realidade não é isso. Biblicamente não é isso. O homem tem 6.000 anos. E na história da humanidade, biblicamente, o homem sempre ele errou. Né? Desde quando Adão foi colocado de uma forma justa lá, ele caiu, e cada vez que Deus faz algo com ele, restaurando a situação e colocando ele para que, vamos dizer assim, para que comece outra vez, ele sempre cai. Isso é Eclesiastes, né? Vamos ler esse versículo em Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. O último versículo, Eclesiastes 7, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Outra versão, ele coloca no plural isso aqui, final do versículo. Mas eles buscaram muitas invenções, ou se... deixa eu pegar aqui só para... Desculpa aí, deixa eu pegar aqui. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas eles se meteram em muitas astúcias. Plural. Por quê? Porque Deus fez o homem reto. E sempre quando Deus colocou ele em alguma situação mais para refazer, para restaurar as coisas, ele cai. Eles sempre fizeram a mesma coisa. Então é uma ilusão o homem pensar, mas hoje nós podemos fazer um movimento e começar outra vez. É começar e cair, não tem jeito. O homem, infelizmente, por isso nós estamos vendo, que ele é nascido, né? Ele é nascido errado. Ele é um pecador. Porque essa palavra pecador, quando nós falamos nisso, quando a Bíblia fala disso, quando menciona, não está falando somente do ser depravado, porque muitas vezes fala de pecador, eu já penso no depravado, no bandido, no ladrão, e seja lá o que for. Cada um tem o seu conceito de pecador, né? Mas na realidade está falando de cada um de nós aqui, ó, entendeu? O homem bonitinho, moralmente, uma pessoa bem colocada na sociedade, pai de família, trabalhador, etc. e tal, religioso, tá? Vamos dizer 100%. O que ele é? Ele é um pecador. Ainda que ele não saiba disso, né? Vamos dizer assim, ainda que ele não se ache isso, ele é isso. Biblicamente, ele é isso. Não há um justo sequer.
Então, nós não estamos. A Bíblia, né, como nós falamos, não está atacando uma pedra na pessoa, não é isso. Deus não está atacando pedra na pessoa, humilhando. Porque, na realidade, a graça de Deus, ela não humilha o homem, em hipótese alguma. O que ela faz é anular o homem. Coloca um homem diante de Deus como alguém desprovido. Porque nós estamos falando assim, ó. Estamos falando assim. Assim realmente existem as diferenças entre nós, não é verdade? E muitos pensam, né, que a sua natural generosidade, né, o seu bem, as suas boas obras, né, na comunidade, no seu próximo, ele acha que isso aí é tudo. E está errado. Quando Deus falou na lei, ele falou assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Muitos pensam que isso vai salvar o homem. Não vai. Isso é lei. Isso é um padrão para o homem. O homem, hein, qualquer um, ele tem e ele deve amar o seu próximo como a si mesmo. E a Deus acima de tudo. Só que ele não faz isso. Aí que tá, né? Ele não faz isso. Mas muitos acham que porque ele faz a obra, que ele não sei o quê, que ele é bonzinho, etc e tal, ele acha que já bastou, porque está escrito lá amar ao próximo, então ele fazendo o bem para o próximo, acabou. Não é isso. Fosse isso, isso é lei. Falando outra vez, isso é a lei de Moisés, que Deus deu, tá? Não estou dizendo que é o homem que inventou. Deus deu aquilo, mas como um padrão para o ser humano. A lei, a seta da lei, não era assim, ó. Ela era assim. Foi dada ao homem aqui para viver aqui nesse mundo, em temor a Deus. A lei era para colocar o homem obedecendo a lei, ele ia viver debaixo daquilo que Deus queria, como temor. Mas ele não fez isso, nós sabemos que ninguém fez isso. Ninguém conseguiu guardar a lei. Pelo contrário. Então, ele pensa que, como Deus falou, amar o próximo como a si mesmo, e a Deus acima de tudo, então fazer isso já basta. Mas na realidade ele não faz nem isso. É que, estou falando outra vez, o homem pensa que na sua religiosidade, ele fazendo o bem para o próximo, já bastou. Está errado. Não estou dizendo que você não deve fazer o bem. Puxa vida, quem me dera, né? Todos os homens realmente fizessem por seu próximo o bem. Isso nossa, isso é uma maravilha. Mas não é isso que leva alguém para o céu, gente. Entendeu? Então o homem pensa que é assim. E nós vemos que não é. O que ele precisa é tratar com uma seta, a seta que aponta para cima. É com Deus. Lembra que o Senhor Jesus, quando alguém foi prová-lo, como os fariseus, né, que nós vemos aqui nesse capítulo que nós vemos, os fariseus ficavam tentando, provando. Os fariseus eram as autoridades religiosas da época do Senhor, eram as autoridades religiosas da lei mosaica. Não eram pagãos, era a lei mosaica. Eles eram contra o Senhor. Então, nós vemos o que a religião faz com o homem, leva ele a ficar contra Deus. E o Senhor aqui presente, eles eram contra o Senhor. E aqui nós vemos que essa religiosidade, ela estava anulando a justiça divina, porque a presença do Senhor aqui, ele era, o Senhor presente aqui, ele era o Senhor de Israel. O Jeová de Israel estava em pessoa presente, e eles estavam falando que esse homem não era de Deus, porque não guarda o sábado. Essa é a religião. Ele não guarda, ou seja, ele não cumpre os requisitos da lei. Então, falando outra vez, nós vemos que as pessoas fazendo preceitos de lei,
basta. Ainda que um homem guardasse toda a lei, ele ainda ia viver aqui para esse mundo. Falando outra vez, a seta da lei não levava ninguém para o céu. A seta da lei sustentava e permanecia um homem aqui. E nós estamos encontrando o Senhor agora se colocando e falando de algo para o céu. Então, salvação nós temos em Cristo Jesus. Esse cego de nascença, a lei não tirava ele desse estado. A lei não curava esse homem. Agora o Senhor sim. O Senhor curava esse homem. No entanto, ele veio e curou. E uma pessoa no seu estado, como ele falando que é uma figura, né? Uma pessoa no seu estado pecaminoso, ou em pecado, quem que tira ele dessa situação? Ele? A si mesmo? Será que eu vou fazer uma lei? Ou guardar a lei? Ou fazer uma religião? Não importa o quê? É o que o homem sempre faz. Inventa coisas para fazer para justificar como um salvo. Ah, eu faço tudo isso. Eu não sou que nem aquele ali, ó. Sou melhor, porque aquele lá faz isso, eu não faço, eu sou melhor. Isso não leva... Essa seta, gente, já foi provada pela própria lei que Deus deu ao homem. Essa seta não é para cima. Você deve realmente fazer bem a todos, com certeza, amar o seu próximo, não é verdade? Isso é uma obrigação de cada um, isso é uma obrigação do ser humano, estou falando. Deus deu isso como obrigação, você tem que amar o seu próximo, como que não? Não é verdade? Mas isso vai levar alguém para o céu? Não, não vai levar. Não confunda. Né? Então, o que nós temos? Nós temos agora, figuradamente ali no caso do cego de nascença, ele lá no estado que ninguém podia fazer nada. Uma criança, eu sempre falo isso aqui, eu vou falar outra vez, os irmãos também falam. Uma criança nasce. Ai, que bonitinho. Ontem mesmo nós fomos uma reunião lá em Mogi Guaçu. Nosso irmão lá, o Leonardo, que ele chama? Leonardo. Não sei quem conhece ele, mas a Ana Paula, a esposa dele, ganhou bebê. E nós fomos lá, inclusive, visitar ele, fizemos uma reunião lá. Bebezinho, bonitinho, todo mundo, ai, que bonitinho, né? Um pecador. Né? Bonitinho, ai, que lindinho, vai crescer, gracinha, né? Tudo aquilo que cada um já sabe, né? Vai crescendo, bonitinho. O que ele é? É um pecador. Por quê? Daqui a pouco ele vai começar a produzir pecado. Né? Vai produzir pecado. Então, quer dizer que, na hora que ele fizer o seu primeiro pecado, ele se tornou pecador? Não. Na hora que ele fizer o seu primeiro pecado, ele está apenas dando o fruto daquilo que ele já é. Né? Como um limoeiro, né? O limoeiro, você pega desse tamanhozinho assim, o que é isso? É um limoeiro. Mas não tem limão, deixa crescer, você vai ver o que vai dar. Vai dar limão. E assim é o pecador. Né? Ah, mas é bonitinho, lindinho. Deixa ele crescer, você vai ver. Vai dar o quê? Vai dar pecado. E assim nós estamos falando de natureza. E isso em Efésios capítulo 2, que eu citei apenas o primeiro versículo, ele continua falando dos quais todos nós outrora andávamos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Éramos por natureza. Nós estamos falando de algo natural, é o homem no seu estado. Então o Senhor Jesus, ele veio para entrar nessa raiz do pecado. Então o Senhor Jesus, quando veio para esse cego de nascença, nós vemos que, figuradamente aqui, o Senhor Jesus, ele estava mostrando que ele tinha poder para tirar o homem desse estado. Porque esse cego de nascença, ninguém podia fazer nada por ele. Né? Ninguém podia fazer nada. Eu acho que nunca
Nunca alguém, até hoje, né, alguém que tenha nascido cego, não sei como é que está a ciência hoje, pode dar vista. Então isso nós vemos que Deus, né, pode fazer isso. Por quem? Por Cristo Jesus. E como que o Senhor Jesus vai fazer isso para você? Tá bom, você está falando que eu sou um pecador nato, né? Estou perdido. E agora? O que eu faço? Você realmente não pode fazer nada, falando outra vez. O Senhor Jesus é que fez isso. Nós vemos que ele pegou. Vamos voltar no nosso capítulo antes, em João. Versículo 6. Versículo 6. Cuspiu na terra, com a saliva dele, fez um lodo, pôs no olho dele, nos olhos, vai lá no tanque Siloé, que quer dizer enviado, e você vai ver. Ele foi lá, lavou, não sei que jeito, né? Mas ele lavou. Estou vendo. Os olhos abertos. Quem que fez isso para você? Foi um homem chamado Jesus. Mas onde é que ele está? Não sei. Ele não sabia onde é que estava esse homem. Mas ele estava vendo? Estava vendo. E nós vemos que esse homem agora, ele vai trilhar um caminho de rejeição até chegar para ver aquele que tinha curado ele, do qual ele apenas sabia que esse homem chamava Jesus. E para ele, esse homem, quem que era? Era um homem de Deus. Porque quem que podia fazer isso para mim? Um homem de Deus. O Senhor Jesus, ele foi o enviado de Deus para te dar vida, né, para tirar você da cegueira, essa cegueira espiritual que o homem está, é somente o Senhor Jesus que pode fazer. E ele foi, como diz aqui, o enviado de Deus. Então é ali que você tem que ir para lavar os seus olhos. Não tem outro lugar. Você tem que ir, você tem que entender que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, ele se conectou, vamos dizer assim, desculpa essa palavra, conectar, ele se identificou com o homem aqui. Essa saliva com a terra, com essa terra aqui, nós vemos que o Senhor Jesus, essa pessoa aqui maravilhosa, não era apenas o filho de José e de Maria. Na verdade, ele nem filho de José ele era filho de Maria, de nascimento, né? Mas essa pessoa aqui, ele foi o enviado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Como que ele deu o filho? Ele deu algo que já tinha, que já era. Jesus é o Deus Filho que veio a esse mundo, nascido aqui de Maria, um homem semelhante a nós, sem pecado. Ele veio aqui como um semelhante. Ele veio ser o nosso, na verdade, é o nosso próximo, né? Como fazer amar o próximo, o Senhor ele era o próximo, né? Se vocês não sabem disso na Escritura, na verdade, quem que era o nosso próximo? Era o Senhor Jesus. O que nós fizemos com o próximo? Lá a cruz prova o que nós fizemos com o próximo. Nós amamos o nosso próximo como nós mesmos? Não. Olha o que foi feito com o próximo.
lá na cruz. Mas o amor com que ele veio foi justamente esse. Ele veio aqui para dar a sua vida. O Senhor Jesus, ele saiu do lugar de glória que ele tinha, nasceu aqui, nesse mundo. Alguém que já existia, né? Não é como estou falando aqui de nós. Nós passamos a existir, né? No nascimento, né? Nossa geração, nós nascemos aqui. O Senhor Jesus, ele já veio, quando ele... Essa pessoa que estava aqui, o Jesus, né? O nome dele, era Deus. Inclusive, por isso que ele fez esse ato. Ele tinha o poder de abrir os olhos, porque é ele que dá. É ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. É ele o autor de vida. Então ele podia curar o cego? Podia. Fazer o surdo ouvir? Podia. O mudo falar? Sim. O morto ressuscitar? Sim. Porque é Deus, ninguém pode fazer isso senão Deus. Perdoar pecado. Quem é esse que perdoa até pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Exatamente. Só Deus pode perdoar pecado. Ele era isso aí. Ele era Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem que era ele? Deus Filho. O Deus Filho veio a esse mundo aqui há 2000 anos atrás aproximadamente, e era essa pessoa que nós estamos lendo aqui nesse capítulo 9. É esse que veio se identificar conosco de tão perto que ele se tornou como um de nós. Para ir à cruz, para morrer por nós, para morrer por você, para morrer por mim, tomar o nosso lugar lá, para dar fim, não para restaurar, para dar fim a esse homem caído. Por isso que a palavra nos fala, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, nesse Evangelho capítulo 3, ele fala, necessário vos é nascer de novo. Por que necessário? O Senhor está falando, necessário vos é nascer de novo. Por que é necessário? Porque o homem, no seu estado natural, não tem restauração. O que é nascido da carne é carne. É isso que ele fala lá. Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Tá bom, hoje então eu vou mudar. Eu vou melhorar, vou parar de não sei o quê, eu vou lá numa denominação, assim chamadas igrejas, né? Eu vou lá numa igreja, vou me filiar a uma igreja e agora eu vou virar crente. É isso, nascer de novo? Não. Nascer de novo, realmente, nós estamos falando, é literalmente nascer de novo. É uma vida que você nunca teve antes. E essa vida é Ele que vai dar. Então, o evangelho que nós estamos falando aqui, a necessidade do homem, não é restaurar a sua natureza, é nova vida. Aqui, figuradamente, nós encontramos essa pessoa cego de nascença, o Senhor deu vista para ela, porque ele era cego, e essa pessoa passou a ver. Uma coisa que ele nunca teve, agora ele tinha vista. Para terminar essa jornada, para ver o Senhor Jesus. Então, meus queridos, como que você tem vida? Ouça isso que nós estamos falando aqui. Preste atenção no que a Escritura, né? Pense bem no que a Escritura fala, que esse precioso livro aqui fala, são palavras de Deus. E é a chamada a palavra de Deus. E aqui é comunicado que o Senhor Jesus morreu por você, por amor, para restaurar, para tirar você desse estado. Não fazendo uma melhora, digo, essa restauração é dando algo completamente novo. Vamos dizer, o limoeiro que estava lá, ele vai parar, ele vai parar de dar limão. Isso é precioso, né? Isso é algo que só Deus pode fazer, dar uma nova vida para você. É que nem Lázaro,
irmão de Marta e Maria, né? Quando ele morreu, ele estava lá no sepulcro, 4 dias, já estava fedendo, e o Senhor falou assim: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: não, Senhor, porque ele está fedendo. Eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Tiraram a pedra. O Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Saiu Lázaro. Aquele que estava morto, ou melhor, que estivera morto, saiu. E ele estava todo envolto, né? Como que ele saiu? Não sei. Se ele saiu pulando, se ele saiu flutuando, mas ele saiu. E só ele, porque o Senhor falou: Lázaro, vem para fora. Se o Senhor estivesse na porta daquele sepulcro e falasse assim: vem para fora, ia sair tudo quanto é morto que tivesse enterrado naquele lugar, ia sair. Mas ele falou: Lázaro, vem para fora. Essa é a maravilha da salvação de Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus na porta daquele sepulcro, quando ele falou: Lázaro, vem para fora, para alguém que estava fedendo. A autoridade da palavra de Deus, ela vai dar vida, né? Traz a pessoa à vida e traz em condições para que responda ao seu chamado. E ele saiu, vivo. Então, meus queridos, a salvação é um ato divino, é um ato soberano de Deus. Não é você que vai criar a salvação para você, pelo contrário, Deus é que dá. Então, é a Ele que você tem que ouvir. Ouça a voz dele. Antônio, Márcio, Bernardo, ouça ele chamar seu nome, vem para fora, sai desse sepulcro, dessa vida que fede, né? Que fede. Vem para ele. Né? Venha, lava os seus, vai lá no tanque, reconheça que o Senhor Jesus é o enviado que está aqui para abrir os seus olhos, para salvar e dar vida eterna. Não é apenas melhorar a sua vida aqui. A seta é assim, ó. Quem crê em mim tem a vida eterna, o Senhor Jesus disse. É para isso que ele veio, para te dar vida eterna, salvar-nos desse estado de pecado. Não é melhorar, não é fazer você aprender a amar o seu próximo. Não é. Você vai aprender realmente aquilo que é divinamente. Porque nas Escrituras, quando fala do amor, fala que nós devemos amar como Cristo nos amou. Né? Para o cristão, nós devemos amar o nosso semelhante, como Cristo amou. Não é como a lei fez. Então, esse é um privilégio. Como que Cristo amou? Ele amou o inimigo e deu a sua vida por nós. Isso é um amor divino, é que nos ama apesar de tudo. Porque a lei também falava olho por olho, dente por dente também. Né? Então é interessante, né, que o amor divino, ele ama incondicionalmente. Então não pense em melhorar. Vá a ele como você está. É que nem o filho pródigo. Ele voltou para o pai do jeito que ele estava. Fedido, cuidando de porcos, mas ele voltou do jeitinho que ele estava. O que o pai fez para ele? Mandou ele tomar um banho, se arrumar para depois? Não. Abraçou ele do jeito que ele estava, beijou ele. Daí sim, ele pegou a melhor veste, pôs para ele, pôs sandália nos pés, anel, e foram comer o melhor daquilo que o pai tinha, que era comunhão. Esse melhor, não estou dizendo a vida boa, não. É comunhão com o pai, do qual ele estava tão longe da casa desse pai de amor. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar? Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse amor, mais uma vez, que podemos aqui compartilhar
Agradecemos, Senhor Jesus, também a Ti mais uma vez, porque Tu vieste da glória para vir esse pobre mundo, para padecer aqui em rejeição na mão dos homens, mas Tu vieste para dar a sua vida. Pensamos nos Teus sofrimentos, no preço que custou a nossa redenção, naquela cruz que Tu foste feito maldição por nós, levando os nossos pecados. Te damos graças, Senhor Jesus. Pedimos que nos abra essa noite aqui os olhos para que possamos ver a Ti como nosso único e suficiente Salvador, Senhor. Nós agradecemos que Tu nos ama e quer que nós tenhamos esses olhos abertos para ver essa grandeza da Tua pessoa, a grandeza do Teu amor e tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Nós agradecemos, nos encomendamos ainda por essa noite, em Teu nome precioso, nosso bendito Salvador, Senhor Jesus. Amém.